verdes em memória de mim. Porém, a mão de quem vai me trair está aqui sobre a mesa. Quem vai me trair vai participar da Santa Ceia, vai comer o pão. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os discípulos começaram uma contenda, começaram a indagação entre si, perguntando: qual de nós será? Jesus, será eu? Será ele? Será o outro? E Jesus não disse quem era, porque Jesus sabia, e eu vou te mostrar nessa noite, que houve e haveria duas traições, não apenas uma. Duas traições, dois pecados ali, mediante este dia e o dia da crucificação de Jesus, houve duas traições. Duas traições. E se Jesus apontasse o dedo para Judas, ou se Jesus apontasse o dedo para Pedro, os demais queriam apedrejar ou matar Judas e Pedro ali naquela noite. E Deus, meus irmãos, Jesus nunca quis e nunca vai querer que entre o seu povo haja contenda. Mesmo que alguém estiver em pecado, pregando, cantando, Jesus não permite que os demais membros apontem o dedo e dizem: aquele está em pecado, aquele está em pecado. Não, o próprio Espírito de Deus é quem vai varrer, é quem vai balançar a figueira e arrancar os pobres e deixar os bons. Jesus não permite isso, irmãos. E Jesus não permitiu naquele dia. Porém, eu quero dar um subtema para essa mensagem: as diferenças, ou a diferença entre as duas traições. Houve uma diferença. Os dois traíram, os dois fizeram algo de errado. Porém, você vai ver o porquê que um teve que perder toda a sua história e o outro foi promovido a pastor da igreja de Jesus. Os dois estavam na mesa, os dois traíram, mas você vai ver a diferença entre a traição de um e a traição do outro. Bendito seja Deus. Qual a diferença entre a traição de Judas e Pedro? A traição de Judas. Quem era Judas, meus irmãos? Quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos no estudo bíblico nessa noite. Aleluia. Bendito seja Deus. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 6, versículo 13 a seguir. Você vai entender o porquê que Judas traiu Jesus. Você vai entender o porquê que ele, aleluia, perdeu também a sua salvação, perdeu a sua alma. Você vai entender porque ele perdeu o seu lugar. A Bíblia diz que no lugar de Judas foi colocado um novo apóstolo, um novo discípulo, o nome de Matias. Mas tem um porquê. Teve um porquê na vida de Judas. Primeiro, quem era Judas? De onde ele veio? Por que ele foi escolhido por Jesus para estar no meio dos seus? Lucas capítulo 6, versículo 13 a 16. Alguém que encontrou, leia, por bondade. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e também Judas Iscariote, que foi o traidor. O traidor. Por que Judas traiu, mesmo ele sendo chamado de Deus? Por que muitos irmãos estão na igreja e foram chamados por Deus, tem muitos chamados por Deus, e pecam e erram? Porque Deus o chama e Deus o permite, ou permite que ele continue fazendo ou exercendo o que ele exercia no mundo. A Bíblia diz que Deus chamou Levi, e Levi era cobrador de impostos, e Deus mudou a função de Levi, não era mais cobrador de impostos, agora era pregador do evangelho. Deus chama o nosso querido Simão Pedro, e era pescador de peixe, e diz: hoje vai ser pescador de almas. Muda a sua profissão. E você quer saber o porquê que Judas caiu no erro e foi um dos que traiu Jesus naquela noite, naquele dia seguinte? Quer saber porquê? Abra a sua Bíblia agora em João capítulo 13, versículo 29. Judas traiu Jesus. O homem que foi chamado por Jesus o traiu, porque ele continuou fazendo o que ele fazia no seu passado. Bendito seja Deus. Todo homem e toda mulher, meus irmãos, mesmo sendo chamado por Jesus, mesmo estando sentado com ele na mesa, ou seja, congregando, cultuando a Deus, se não deixar o seu passado, se não abandonar o que fazia no passado, está correndo um grande risco de trair Jesus mais uma vez.
João capítulo 13, versículo 29. Judas, quando foi chamado, ele era cobrador de imposto também, trabalhava na alfândega ali em Jerusalém, era o cobrador, era o tesoureiro da alfândega, e Jesus o chama para o seu ministério. Leia, alguém encontrou? Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compre o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, Entenda comigo. recebido o bocado, saiu logo e era noite. Preste atenção. A Bíblia diz que Judas, no passado, quando Jesus chamou, ele já trabalhava para o governo como cobrador de imposto. Tinha uma vocação para a finança, tinha uma vocação para o dinheiro. E Jesus, mesmo sabendo isso, permitiu que Judas continuasse trabalhando com dinheiro. Colocou Judas para ser o tesoureiro do grupo de 12 discípulos mais Jesus. E naquele dia, meus irmãos, em outras palavras, Deus está dizendo: Judas, eu vou permitir que você tenha contato com o seu passado. Eu vou permitir que você veja o seu passado, para ver se você vai fazer o mesmo erro que você fazia no passado. E a Bíblia diz, irmãos, o mesmo amor que Judas tinha no dinheiro antes de servir a Jesus, ele continuava tendo quando servia a Jesus. E Deus está dizendo nessa noite: o crente que é chamado por Jesus, irmão, tem que esquecer o seu passado. Mesmo que na igreja você não tenha, aleluia, nenhum cargo específico, mesmo que na igreja você não tenha algo que você tanto queira, mas esqueça o seu passado. Bendito seja o nome do Senhor. Judas não esqueceu o seu passado, amava o dinheiro, roubava o dinheiro do governo e continuou tentando fazer o mesmo quando trabalhava com Jesus. Judas era o tesoureiro, e o tesoureiro trabalhava com dinheiro. E eu imagino que Judas ficava imaginando: rapaz, nós estamos andando aqui pregando, e o Senhor não permite nós comprar carro novo, o Senhor não permite nós usar roupa boa, para que esse tanto de dinheiro? E foi crescendo no coração de Judas o desejo por aquilo que é financeiro. Bendito seja Deus. Judas andava com Jesus, porém o seu lado pessoal gostava mais do dinheiro do que da obra de Deus. E tem muito crente dessa forma: se está na igreja, foi chamado por Deus, porém tudo que ele faz, tudo que ele quer é enriquecer-se. Tudo que ele quer, tudo que ele faz é voltado para o lado financeiro e material. E nessa noite Jesus está dizendo: não, você foi chamado para andar com o rei, falar com o rei e estar na dependência dele. Se ele nos chamou, irmão, abandonemos o nosso passado, esqueçamos quem nós éramos no passado e façamos diferença hoje, porque Deus vai nos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Judas traiu Jesus, primeiro, porque ele nunca esqueceu o seu passado. Judas continuou fazendo no grupo de Jesus, na igreja, o que ele fazia no passado. E Deus não permite isso, irmãos. Quando Deus nos chama, Deus pode até, aleluia, fazer uma prova com você. Deus pode até fazer uma prova com você, né? Talvez você no passado, irmão, você pegava algo que era dos outros, e talvez Deus nos coloque um dia para trabalhar no caixa de um supermercado. Deus nos coloca para trabalhar no caixa, quem sabe, de um posto de gasolina. E ali, talvez um dia, o cliente deixe passar R$50 no caixa. Deus vai nos testar, para saber se eu continuo o mesmo de ontem ou se eu estou mudado. Judas esqueceu que era tesoureiro da obra de Deus. Judas esqueceu que a obra do Senhor, teoricamente, irmãos, ela não precisa do que é financeiro. Deus vai prosperar, Deus vai multiplicar. E Judas não imaginava assim, Judas não percebia assim. E Judas traiu Jesus, primeiro porque ele não esqueceu o seu passado. Ele continuou sendo tesoureiro, ele continuou fazendo as mesmas funções que fazia no mundo e fazendo na igreja da mesma forma. E Deus não permite, meus irmãos, que o homem faça o mesmo que fazia no mundo na obra de Deus. Não, nós temos que ser diferente, fazer diferença, e Deus vai nos abençoar, porque Ele é poderoso. Bendito seja Deus. Aleluia. Por que Judas nos traiu? Ele nos traiu a humanidade, traiu o próprio Jesus por causa do amor à finança. O apóstolo Paulo escreveu assim: olha, quem ama o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. A raiz de todos os males é o dinheiro.
E Judas não entendia isso, irmãos. Judas imaginava que com 30 moedas ele ia mudar a sua história. Judas imaginava, porque ele era tesoureiro e não tinha direito de usufruir do que era financeiro, ele achava que ele era menosprezado. Não, irmão, não é porque você não tem um carro bom, não é porque você não tem uma casa boa que você é menosprezado. Não, é porque Deus está preparando o melhor para você nas mansões celestiais. Deus tem para você bênçãos lá no céu. Aqui você vai passar dificuldade, talvez você vai carregar, entre aspas, a mala de alguém, e talvez você não vai ter o que ele tem, mas lá no céu você vai ter muito mais, porque o meu Deus é o dono da prata e do ouro para te recompensar lá no céu. Bendito seja o nome do Senhor.